Viajar a trabalho sempre foi algo automático para mim. Mala feita no piloto automático, roupas sociais separadas, notebook conferido 3 vezes. Aquela viagem não parecia diferente das outras. A cidade era pequena, silenciosa demais para quem vinha de uma rotina barulhenta, e o Airbnb parecia uma escolha prática. Perto do local do evento, boas avaliações, fotos claras demais, quase irreais. Assim que cheguei, ainda dentro do carro, senti algo estranho. Não foi medo. Foi uma sensação de aperto no peito, como quando entramos em um lugar onde o ar parece mais pesado. Ignorei. Atribuí ao cansaço, às horas de estrada, ao estresse acumulado. Sempre faço isso, racionalizo o que sinto. Os donos do Airbnb me receberam com sorrisos educados, daqueles que não dizem muito. Um casal discreto, de poucas palavras. A casa era antiga, mas bem cuidada. Madeira escura, corredores longos demais, o tipo de lugar onde os passos ecoam mesmo quando você anda devagar. Quando fiquei sozinha, o silêncio pareceu crescer. Subi para o quarto arrastando a mala, enquanto desfazia as roupas, a sensação voltou. Um arrepio constante na nuca, como se alguém estivesse muito perto, observando cada movimento meu. Ri de mim mesma. Pensei, você anda vendo filmes demais. Foi então que vi a blusa. Ela estava dobrada com cuidado dentro do guarda-roupa, pendurada entre cabides vazios. Não era minha. Eu tinha certeza absoluta. Era bonita demais para passar despercebida. Tecido leve, de um tom azul profundo, quase noturno, com detalhes delicados na gola. O tipo de roupa que parece carregar uma história. Peguei a blusa nas mãos e senti um frio estranho, como se ela tivesse sido retirada de um lugar sem sol. Ainda assim, algo em mim gostou dela imediatamente. Não era só estética, era familiaridade. Como se, de algum modo absurdo, ela fosse minha. Desci e perguntei aos donos da casa se a blusa era deles ou de algum hóspede anterior. Eles se entreolharam por um segundo longo demais. Não, disse a mulher, por fim. Não é nossa. Tem certeza? Insisti. Estava no guarda-roupa do quarto. O homem apenas deu de ombros. Deve ser de alguém que esqueceu, falou, mas sem convicção. Pode ficar, se quiser. Ninguém nunca voltou para buscar. Aquela frase ecoou na minha cabeça de um jeito estranho. Ninguém nunca voltou. Levei a blusa de volta para o quarto. Dobrei-a com cuidado e a coloquei sobre a cama. Naquela noite, antes de dormir, vesti-a sem pensar muito. Ela caiu perfeitamente em mim, como se tivesse sido feita sob medida. Quando apaguei a luz, tive a sensação nítida de que não estava mais sozinha no quarto. E foi assim que tudo começou. Dormir naquela noite foi diferente de tudo que já vivi. Não lembro exatamente quando peguei no sono, apenas da sensação de afundar, como se a cama tivesse se tornado funda demais. O silêncio da casa não ajudava. Não era um silêncio comum, era pesado, atento. O primeiro sonho veio rápido. Eu estava no mesmo quarto, de pé diante do guarda-roupa aberto. A blusa azul pendia sozinha, balançando levemente, mesmo sem vento algum. Quando me aproximei, percebi que havia algo errado com o espelho atrás da porta. Meu reflexo não me acompanhava. Ele sorria quando eu não sorria. Piscava em momentos diferentes dos meus. No sonho, senti mãos frias tocarem meus ombros. Acordei ofegante, com o coração disparado, certa de que alguém estava no quarto. A blusa estava estendida sobre a cadeira, exatamente como aparecia no sonho. Eu tinha certeza de que a havia deixado dobrada sobre a cama. Levantei, acendi a luz e procurei sinais de arrombamento, qualquer coisa que explicasse aquilo. Nada. Porta trancada. Janelas fechadas. Apenas o mesmo quarto antigo e silencioso. Tentei voltar a dormir, mas a sensação de estar sendo observada não foi embora. Era como se algo se movesse nos cantos da visão, desaparecendo quando eu virava a cabeça. Em certo momento, ouvi passos no corredor. Lentamente. Um arrastar suave, como pés descalços no assoalho. Chamei pelos donos da casa. Ninguém respondeu. Na manhã seguinte, desci com olheiras profundas e o corpo pesado.
A mulher do Airbnb me observou por um instante a mais do que o normal. Dormiu bem? Perguntou. Menti. Sim, só estou um pouco cansada. Ela assentiu, mas seu olhar deslizou para a blusa azul dobrada em meu braço. Seus lábios se contraíram, quase imperceptivelmente. Bonita, comentou. Ficou bem em você. Aquilo me causou um desconforto difícil de explicar. Ela não tinha me visto vesti-la. Ao longo do dia, tentei me concentrar no trabalho, mas a sensação me acompanhava. Um peso constante no peito. Um pensamento intrusivo que não era meu. Em alguns momentos, eu tinha a impressão de ouvir uma voz sussurrando meu nome, sempre muito perto do ouvido. Naquela noite, o segundo sonho foi pior. Eu caminhava pela casa no escuro, seguindo o som de um choro abafado. Cada porta que eu abria revelava o mesmo quarto, o mesmo guarda-roupa, a mesma blusa. No fundo do corredor, uma mulher estava sentada no chão, de costas para mim. Usava a blusa azul. Quando ela virou o rosto, vi que não tinha olhos. Acordei gritando. A partir dali, comecei a entender que algo naquela casa, ou naquela blusa, não queria que eu fosse embora. Depois da segunda noite, eu já não conseguia mais fingir que era apenas estresse. Havia algo errado comigo, ou com aquele lugar. Meu corpo doía como se eu não tivesse descansado em dias, e minha mente parecia sempre um passo atrás da realidade, como se parte de mim ainda estivesse presa aos sonhos. Passei a evitar o quarto sempre que podia. Saía cedo, voltava tarde, mas a casa parecia me esperar. Assim que eu cruzava a porta, o ar mudava. O cheiro também. Um odor antigo, levemente adocicado, lembrando flores murchas esquecidas em um velório. Na terceira noite, ouvi a respiração. Eu estava sentada na cama, mexendo no celular, quando percebi que havia um segundo ritmo no quarto. Não era o meu. Era lento, profundo, paciente. Vinha de trás de mim. Não tive coragem de virar. O colchão afundou levemente, como se alguém tivesse se sentado à beira da cama. Senti o frio subir pelos lençóis, atravessar minhas pernas, alcançar meu peito. Meu corpo inteiro travou. Então, algo encostou meu cabelo. A respiração se aproximou do meu ouvido e, pela primeira vez fora dos sonhos, ouvi a voz com clareza. Não tira. O sussurro era feminino, fraco, carregado de dor. Levantei num pulo, acendi a luz e o quarto estava vazio. A blusa azul estava pendurada fora do guarda-roupa, balançando levemente. Desci as escadas em pânico e bati na porta do quarto dos donos da casa. A mulher abriu quase imediatamente, como se já estivesse acordada. Tem alguém aqui, falei, a voz falhando. Alguém entrou no meu quarto. Ela me olhou em silêncio por alguns segundos longos demais. Depois suspirou. A casa é antiga, disse. Às vezes faz barulhos estranhos. Eu ouvi uma voz. O homem apareceu atrás dela, o rosto tenso. Talvez seja melhor você descansar, falou. Essas coisas acontecem quando estamos cansados demais. Voltei para o quarto com a sensação horrível de que eles sabiam mais do que diziam. Naquela noite, sonhei que não era mais eu quem dormia na cama. Eu me via do lado de fora, observando outra mulher ocupar meu lugar. Ela usava a blusa azul e sorria com um alívio triste. Quando me aproximei para avisar que aquilo era errado, ela levou o dedo aos lábios. Agora é minha vez, disse. Acordei com marcas roxas nos pulsos, como se mãos invisíveis tivessem me segurado durante a noite. Na manhã seguinte, decidi que precisava sair dali. Mas, ao arrumar minhas coisas, percebi que a blusa não estava mais entre elas. Ela havia desaparecido. Passei aquela manhã em estado de choque. Revirei o quarto inteiro atrás da blusa, mala, gavetas, banheiro, lixo. Nada. Era como se ela nunca tivesse existido, exceto pelo peso sufocante no meu peito e pela certeza de que algo tinha sido levado junto com ela. Desci decidida a ir embora antes do fim da estadia. Encontrei os donos da casa sentados à mesa da cozinha, em silêncio. Quando mencionei a blusa, o clima mudou imediatamente. A mulher levou a mão ao terço que carregava no pescoço. Nós pedimos que não mexessem nela, disse, com a voz baixa. Vocês disseram que não era de ninguém,
respondi, sentindo a raiva misturada ao medo. O homem fechou os olhos por um instante, como quem aceita algo inevitável. Ela pertenceu a uma hóspede antiga, começou. Uma mulher que ficou aqui por meses, muitos anos atrás. Trabalhava demais, dormia pouco, parecia sempre cansada. Meu estômago se revirou. O que aconteceu com ela? Ela não foi embora, disse a mulher. Não da forma normal. Eles me contaram que a mulher havia sido encontrada morta no quarto. Disseram que foi considerado um acidente, mas ninguém acreditou de verdade. Desde então, coisas estranhas aconteciam na casa. Sonhos, sensações, hóspedes indo embora antes do previsto. A blusa era o último objeto pessoal que ela havia deixado ali. Ela se apega a quem veste, completou o homem. A quem se parece com ela. Naquele momento, tudo fez sentido. Os sonhos, a voz, a sensação constante de troca. Eu não estava sendo assombrada ao acaso. Estava sendo escolhida. Naquela noite, o ataque final veio. Sonhei que estava presa dentro do guarda-roupa, sem conseguir gritar. Do lado de fora, a mulher vestia meu corpo, ajustava a blusa azul e sorria para o espelho. Você pode descansar agora, ela sussurrou. Acordei sem ar, com a certeza absoluta de que, se ficasse mais uma noite naquela casa, não acordaria mais como eu mesma. Foi ali que decidi procurar ajuda. No mesmo dia, deixei o Airbnb e fui até uma igreja antiga no centro da cidade. Entrei tremendo, sentindo que algo me seguia a cada passo. Contei tudo ao padre, a blusa, os sonhos, a presença, a mulher que queria tomar meu lugar. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, fez o sinal da cruz lentamente. Algumas almas não sabem que partiram, disse, e se agarram ao que reconhecem. Ele me benzeu ali mesmo, com água benta fria escorrendo pela testa, e marcou uma missa para aquela noite. Disse que não era para mim, era para ela. Enquanto saía da igreja, pela primeira vez desde que cheguei àquela cidade, senti o peso diminuir. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. Voltei à igreja quando o céu já estava escuro. As luzes amarelas da fachada mal iluminavam a porta pesada de madeira, que rangia ao ser aberta. Lá dentro, o cheiro de incenso era forte, quase sufocante, mas diferente do odor da casa. Ali havia algo limpo, antigo, firme. O padre me esperava diante do altar, acompanhado apenas de uma senhora idosa que ajudava na missa. Não havia fiéis. Aquilo não era um ritual comum. Ela está com você, disse ele, sem rodeios, assim que me viu. Não no seu corpo, ainda, mas muito próxima. Senti um calafrio atravessar minha espinha. A missa começou em latim, palavras que eu não compreendia, mas que faziam o ar vibrar de um jeito estranho. A cada oração, imagens surgiam na minha mente: o quarto do Airbnb, o guarda-roupa, a blusa azul balançando sozinha. Em determinado momento, o padre pediu que eu me aproximasse do altar. Quando me ajoelhei, senti um peso invisível pressionar meus ombros, como se alguém estivesse ajoelhando comigo. Você precisa deixar, disse ele em voz baixa. Dizer que ela pode ir. Minhas mãos tremiam. Eu não sei como, respondi, com lágrimas nos olhos. Fale. Respirei fundo e, pela primeira vez, não senti raiva nem medo. Apenas uma tristeza profunda, que não era só minha. Você pode descansar, sussurrei. Não precisa mais ficar aqui. O vento atravessou a igreja, apagando algumas velas. Ouvi um choro distante, ecoando entre as paredes, seguido de um suspiro longo, aliviado. O padre ergueu o cálice e pronunciou o nome da mulher, um nome que eu nunca tinha ouvido, mas que reconheci no instante em que foi dito. Naquele momento, senti algo se desprender de mim. Um vazio súbito, seguido de uma leveza quase dolorosa. Quando a missa terminou, eu estava exausta, mas em paz. O padre me olhou com seriedade. Ela foi ouvida, disse. Mas algumas marcas ficam. Saí da igreja e percebi que o ar da noite parecia diferente. Mais leve. Mais vivo. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas para voltar para casa. Antes de sair da cidade, passei rapidamente em frente ao Airbnb. O quarto estava vazio. O guarda-roupa aberto.
Não havia blusa alguma. Depois da missa, as coisas realmente melhoraram. Os pesadelos cessaram aos poucos, não de uma vez, mas como um ruído que vai diminuindo até virar silêncio. Voltei para casa, retomei o trabalho, a rotina, as viagens. Por fora, tudo parecia exatamente como antes. Por dentro, não. Passei semanas acordando no meio da noite, convencida de que alguém estava sentado à beira da cama. Às vezes eu sentia o mesmo frio subir pelos lençóis, a mesma pressão leve no colchão. Mas quando acendia a luz, não havia nada. Nenhuma presença. Nenhuma blusa azul. O padre estava certo. Algumas marcas ficam. Nunca mais consegui entrar em um Airbnb sem sentir um aperto no peito. Sempre abro guarda-roupas com cuidado, como se esperasse encontrar algo que não deveria estar ali. Objetos esquecidos passaram a me causar um desconforto irracional. Aprendi que coisas carregam histórias, e algumas histórias não querem ser deixadas para trás. Eu precisava apenas de um lugar para dormir. A viagem tinha sido cansativa, dessas que deixam o corpo pesado e a cabeça lenta. O Airbnb parecia perfeito, barato, bem localizado, avaliações razoáveis. As fotos mostravam um apartamento simples, antigo, mas organizado. Nada que chamasse atenção, e talvez esse tenha sido o primeiro erro. O prédio ficava em uma rua silenciosa demais. Não era um silêncio confortável, mas aquele tipo de quietude que parece artificial, como se o barulho tivesse sido sugado dali ao longo do tempo. Subi as escadas estreitas carregando a mala, sentindo o cheiro de madeira velha misturado com poeira antiga. O anfitrião foi direto. Entregou a chave, explicou rapidamente como funcionavam as coisas e foi embora sem muita conversa. Lembro de achar estranho como ele evitava olhar para o teto do apartamento enquanto falava. Quando fiquei sozinho, fechei a porta e observei o lugar com mais atenção. O teto era baixo, de madeira antiga, com marcas irregulares e manchas escuras que pareciam ter sido pintadas várias vezes por cima. O tipo de detalhe que você nota, mas decide ignorar. Guardei minhas coisas, tomei banho e tentei relaxar. Era só uma noite. Talvez duas. Naquele momento, ainda não havia nada de errado. Apaguei a luz pouco depois da meia-noite. O quarto ficou mergulhado numa escuridão morna, quebrada apenas pelo brilho fraco do poste da rua entrando pela janela. Deitei de lado, tentando encontrar uma posição confortável. O teto parecia mais baixo no escuro, como se tivesse descido alguns centímetros. Demorei a pegar no sono. O prédio fazia os ruídos normais de qualquer construção antiga. Estalos ocasionais, um rangido distante, o suspiro do vento passando por frestas invisíveis. Nada fora do comum. O barulho começou sem aviso. Não foi alto o suficiente para me acordar de repente. Foi um som que se infiltrou no sono, empurrando-me lentamente para a vigília. Um arrastar seco, irregular, vindo diretamente de cima de mim. Como algo pesado sendo puxado com esforço sobre madeira crua. Fiquei imóvel, com os olhos abertos no escuro, tentando entender o que estava ouvindo. O som vinha em ciclos, arrasta, pausa, arrasta. Sempre no mesmo ritmo paciente, como se quem, ou o que, se movia ali em cima soubesse exatamente onde estava indo. A primeira explicação que me veio à cabeça foi óbvia: algum animal. Rato, talvez. Prédio velho costuma ter disso. Repeti essa ideia várias vezes, tentando convencer o corpo a relaxar. Mas o som não combinava. Era lento demais. Pesado demais. Em alguns momentos, parecia que algo pressionava o teto antes de continuar se arrastando, fazendo a madeira gemer baixinho. Sentei na cama e acendi a luz. O barulho cessou no mesmo instante. O silêncio que se seguiu foi pior. Espesso. Expectante. Fiquei ali sentado por alguns minutos, olhando para o teto como se ele fosse se abrir. Nada aconteceu. Desliguei a luz e me deitei novamente. O arrastar voltou assim que fechei os olhos. Dessa vez, parecia mais próximo. Exatamente acima da minha cabeça. Passei o resto da madrugada acordado, contando os ciclos do barulho, esperando que amanhecesse. Quando o sol finalmente entrou pela janela, o som parou. Como se nunca tivesse existido.
O dia seguinte passou arrastado. Trabalhei no automático, com a sensação constante de que não tinha realmente acordado. O som da madrugada parecia ecoar dentro da minha cabeça, repetindo aquele ritmo paciente. Arrasta, pausa, arrasta. Voltei para o apartamento no início da noite decidido a observar tudo com mais atenção. Andei pelos cômodos em silêncio, testando o piso, batendo levemente nas paredes, tentando identificar de onde poderia vir aquele som. O teto permanecia mudo, inofensivo à luz elétrica. Preparei algo simples para comer e sentei à mesa. Foi então que percebi outro detalhe que havia ignorado no dia anterior. O apartamento acima parecia não estar ocupado. Nenhum ruído de passos, nenhuma descarga, nenhuma televisão ligada. Um silêncio absoluto, exceto pelo que eu tinha ouvido à noite. Enviei uma mensagem ao anfitrião perguntando se havia alguém morando no andar de cima. A resposta veio rápida demais. O apartamento de cima está vazio há um tempo, ele escreveu. Mas o prédio é antigo, transmite muito som. Li a mensagem várias vezes. Vazio. Apaguei as luzes mais cedo naquela noite, tentando repetir exatamente a rotina do dia anterior. Deitei-me de costas, olhando para o teto agora invisível no escuro. Contei a respiração, esperando o cansaço vencer. O barulho voltou. Dessa vez, não começou longe. Começou já em cima do quarto, como se estivesse à minha espera. O arrastar era mais contínuo, com menos pausas, e em alguns momentos vinha acompanhado de um rangido mais profundo, como se algo estivesse sendo puxado com dificuldade por um espaço apertado. Levantei da cama e fiquei de pé no centro do quarto. O som continuou. Isso foi o que me fez gelar. Ele não parou quando me movi. Não reagiu à luz. Continuou como se não dependesse de mim estar dormindo ou acordado. Aproximei-me lentamente da parede e encostei a mão. Senti uma vibração fraca, quase imperceptível, atravessando a madeira do teto. Algo realmente se movia ali em cima. Quando o barulho cessou, não senti alívio. Senti expectativa. Como se aquilo tivesse apenas terminado por enquanto. Naquela noite, dormi aos pedaços. E, pela primeira vez, sonhei com o teto descendo. O primeiro pesadelo não foi assustador à primeira vista. Foi comum demais para ser ignorado. Sonhei que estava acordado no quarto, deitado na cama, olhando para o teto. Tudo parecia exatamente igual à realidade. A mesma luz fraca entrando pela janela, o mesmo silêncio pesado. No sonho, eu ouvia o barulho acima de mim, mas ele era mais próximo, mais abafado, como se estivesse do outro lado de uma camada muito fina de madeira. No sonho, eu sabia que não deveria olhar. Mesmo assim, olhei. O teto começou a ceder lentamente, formando uma leve curvatura para baixo, como se algo pesado estivesse se apoiando ali. Não rachou. Não quebrou. Apenas desceu alguns centímetros e parou. Acordei com a sensação clara de que ainda estava sendo observado. O barulho continuava. Naquela madrugada, o arrastar parecia diferente. Não percorria mais grandes distâncias. Movia-se em círculos, sempre acima do quarto, como se algo estivesse delimitando um espaço. Em alguns momentos, o som vinha acompanhado de um estalo seco, parecido com articulações se ajustando. Fechei os olhos e tentei dormir de novo. O segundo pesadelo veio rápido demais. Dessa vez, eu caminhava pelo apartamento vazio. Todos os móveis tinham sido retirados. O lugar parecia maior, mais frio. No centro do quarto, havia apenas a cama, acima dela, uma abertura escura no teto. O arrastar vinha de dentro daquele espaço estreito, tão baixo que ninguém conseguiria ficar em pé ali. No sonho, eu entendia algo que nunca tinha pensado antes. Aquilo não estava passando pelo teto. Aquilo morava ali. Acordei engasgando, com o coração acelerado e a sensação de que tinha dormido por horas, quando na verdade tinham se passado apenas alguns minutos. O barulho cessou logo depois, como se tivesse conseguido o que queria. No dia seguinte, comecei a perceber o quanto aquilo estava me afetando. Minha paciência estava curta, minha concentração inexistente. Em vários momentos, tive a impressão de ouvir o arrastar mesmo acordado, em lugares completamente diferentes do apartamento.
Naquela noite, antes de dormir, fiquei muito tempo sentado na cama, olhando para o teto escuro. E pela primeira vez, tive medo não do barulho voltar, mas do que poderia acontecer se ele parasse de vez. Na quarta noite, o barulho não veio. Percebi isso tarde demais. Já estava deitado há algum tempo, olhando para o teto no escuro, esperando o primeiro sinal, o arrastar lento, o rangido conhecido. Nada aconteceu. Apenas o silêncio absoluto do apartamento. No começo, senti alívio. Um alívio desconfiado, é verdade, mas ainda assim bem-vindo. Pensei que talvez tudo tivesse passado. Que o prédio tivesse finalmente se acomodado. Que meu corpo, cansado demais, tivesse exagerado tudo. Mas quanto mais o tempo passava, mais errado aquilo parecia. O silêncio não era normal. Não havia estalos, nem o ruído distante da rua, nem o som da tubulação. Era como se o apartamento tivesse sido isolado do resto do mundo. Cheguei a levantar da cama para verificar se ainda havia energia. A luz acendeu normalmente, mas o silêncio permaneceu intacto. Deitei de novo. Foi então que senti. Não ouvi nada. Senti uma pressão leve no ar, como quando alguém entra em um quarto e você percebe antes mesmo de olhar. Meu peito apertou. Tive a certeza incômoda de que algo tinha mudado de lugar. Não estava mais acima do teto. Estava no mesmo nível que eu. Fiquei deitado, imóvel, tentando controlar a respiração. O silêncio continuava tão denso que meus próprios batimentos pareciam altos demais. Em algum momento, tive a impressão de que o colchão cedeu levemente, como se o peso do meu corpo tivesse aumentado, ou como se outro peso tivesse sido acrescentado. Não tive coragem de me mover. Fechei os olhos com força, não para dormir, mas para não confirmar nada. O tempo passou de um jeito estranho naquela noite. Não sei dizer se foram minutos ou horas. Só sei que, em algum ponto, o cansaço venceu o medo. Quando acordei, o sol já entrava pela janela. Nenhum barulho. Nenhum sinal. Nenhuma explicação. Mas, ao me levantar da cama, reparei em algo que não estava ali antes. Marcas leves no teto, exatamente acima de onde eu dormia. Linhas irregulares, como se algo tivesse sido arrastado ali, por dentro. Naquele momento, decidi que não ficaria mais uma noite naquele lugar. Porque o que quer que estivesse no teto, não precisava mais estar lá. Arrumei minhas coisas sem tomar café, sem banho, sem pensar muito. Cada movimento era rápido e contido, como se qualquer barulho pudesse chamar atenção. Evitei olhar para o teto enquanto fechava a mala. Não queria gravar aquela imagem mais do que já estava. Antes de sair, caminhei pelo apartamento uma última vez. Tudo parecia normal demais à luz do dia. O silêncio tinha recuado, substituído pelos sons comuns da rua, por um vizinho distante, por um carro passando. Era quase insultante como o lugar conseguia parecer inofensivo. Enviei uma mensagem curta ao anfitrião dizendo que precisava ir embora antes do previsto. Ele respondeu com um simples entendo. Nenhuma pergunta. Nenhuma tentativa de convencer a ficar. Desci as escadas com a sensação de estar sendo observado até o último degrau. Quando atravessei a porta do prédio, respirei fundo pela primeira vez em dias. O ar da rua parecia mais leve, mais vivo. Caminhei sem olhar para trás, mesmo sentindo uma vontade quase física de conferir se algo me seguia. Não seguiu. Voltei para casa e retomei a rotina. Dormi mal por semanas. Às vezes acordava no meio da noite, certo de que havia algo acima de mim. Demorei muito para conseguir dormir em silêncio completo. Passei a deixar a televisão ligada, um ventilador ligado, qualquer coisa que quebrasse o vazio. Hoje, sempre que me hospedo em algum lugar, faço a mesma coisa, olho para o teto. Procuro manchas, marcas, desníveis. Qualquer sinal de que exista um espaço onde algo possa se esconder. Evito prédios antigos. Evito apartamentos no último andar. E, principalmente, evito pensar no que realmente vivia naquele espaço acima do teto. Porque ainda hoje, às vezes, quando tudo fica silencioso demais, tenho a impressão de ouvir algo se arrastando. O que torna essas histórias tão perturbadoras é justamente isso.
poderiam acontecer com qualquer um de nós. Uma viagem comum. Uma hospedagem simples. Uma noite que deveria ser normal. Se você já viveu algo estranho em um Airbnb, hotel ou casa alugada, deixe seu relato nos comentários. Eu leio todos, e alguns viram histórias aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva e ative o sino para não perder os próximos relatos. Porque às vezes, o lugar não está vazio. Até o próximo relato.